Olá, está iniciando o videocast oficial da Câmara de Vereadores, o Caxias Conversa, que tem como principal objetivo levar até você as informações do Legislativo caxiense, mas também aquelas que fazem parte do seu dia a dia. Como no nosso episódio de hoje, falando sobre saúde, aleitamento materno, um tema bastante importante e necessário falar sobre. Eu sou Rafaela Daros e está aqui comigo hoje, participando deste videocast, a presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Marisol Santos, autora da lei que institui em Caxias do Sul a Semana Municipal do Aleitamento Materno. Também ao meu lado, Morgana Zago Melo, consultora em aleitamento materno, e Luana Santini Amarante, advogada especialista em prática trabalhista. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui comigo hoje falando sobre esse tema tão importante e neste primeiro episódio sobre saúde. É uma honra estar com vocês aqui. Quero começar conversando com a nossa presidente, a vereadora Marisol Santos, agradecer a participação neste primeiro episódio e também falar a respeito desse tema, aleitamento materno, que é discutido de uma forma singela, seja na população ou também nas empresas. Porém, é um assunto bastante importante que a gente precisa colocar nessa roda de conversa. Você, em 2023, criou a Semana Municipal do Aleitamento Materno, aprovado na Câmara de Vereadores, sancionado, e faz parte do calendário municipal de Caxias do Sul. Queria saber, a minha pergunta para ti, Marisol, por que você decidiu defender essa causa? Olá, Rafaela, Morgana, Luana, que legal ter vocês aqui, que bom e que importante poder participar dessa nossa roda de conversa. E até porque, Rafaela, é importante que a gente diga para as pessoas, quando tu me questiona de onde veio, um dos motivos desse projeto, né, dessa proposta que nós trouxemos à Câmara e que depois foi aprovada, né, sancionada em fevereiro do ano passado, está aqui à mesa. Morgana, muito obrigada por isso. A Morgana vai poder falar um pouco mais para a gente também, mas logo no início do mandato, a gente teve uma conversa sobre essas questões, e aí as meninas vieram aqui conversar comigo, depois a Morgana fala um pouco mais sobre isso, mas a Morgana e a Cris vieram aqui inicialmente para trazer algumas informações, para questionar, a gente queria pensar em como envolver, inclusive a Câmara de Vereadores como instituição, lembrando da data, né, do Dia Mundial da Amamentação e o que a gente podia fazer. Então, inicialmente pensamos numa exposição que as meninas tinham, que foi linda, que brilhou aqui nessa casa, que trouxe um pouco dessa reflexão e da importância da gente falar sobre aleitamento. E aí, a partir disso, veio essa proposta de que nós criássemos também uma semana municipal. A gente sabe já da data, né, do Dia Mundial da Amamentação, mas a gente queria estender um pouco isso para que as pessoas pudessem, não só o poder público, não só a Câmara de Vereadores, não só a Prefeitura por meio da Secretaria da Saúde, mas também várias entidades, várias organizações, vários grupos que defendem, incentivam e trabalham, né, sobre a questão do aleitamento, pudessem estar envolvidas diretamente e ter um período para trabalhar com essa data, com essas ações, com essa reflexão. Então, já no ano passado, tivemos várias atividades, né, ao longo dessa semana, atividades lindas, e muitas que foram mobilizações desses grupos. Então, a gente vê o quanto é importante, né? Porque aqui na Câmara a gente tem muito isso, assim, de incluir eventos, né, dentro do calendário de eventos do município, ou de definir algumas datas, né? E por muitas vezes há uma certa crítica em relação a isso. Quando a gente está aqui, principalmente, a gente percebe o quanto é importante que a gente crie esse momento para que, pelo menos este momento, seja um momento de reflexão. Porque a gente vai dizer, poxa vida, mas não precisa ter o Dia Mundial, não precisa ter uma semana. A questão do incentivo ao aleitamento materno, a gente tem que ser durante todos os dias. É real? Obviamente que sim, é uma discussão que tem que ter sempre. Mas quando a gente recorta esse espacinho, nesse espacinho não é só talvez a gente fale, não, nesse espacinho a gente vai falar. A gente vai trazer esse assunto e aí ele acaba depois, né, pulverizando e sendo levado para outros dias. Então foi a partir disso que nós pensamos juntas, né, a Morgana que está aqui conosco, nos ajudou muito a pensar como é que seria essa proposta,
trouxemos esse projeto de lei que passou aqui pelas comissões da Casa, foi ao plenário, foi aprovado por unanimidade e já foi, inclusive, realizada com uma série de atividades importantes e vai caber a nós todos, né? Ao poder público e também a todas as pessoas interessadas em pensar em atividades para essa semana, para que a gente possa efetivamente discutir, refletir, tirar alguns preconceitos, alguns mitos, algumas questões que ainda existem e tratar dele, né? Ampliar, fazer com que ele fique mais leve e que a gente entenda a real importância, né? Que as meninas vão poder falar muito mais do que eu sobre isso, né? Mas a real importância que é uma questão de saúde pública, também é uma questão de afeto, também é uma questão de cuidado, de acolhimento, saúde de mãe, saúde de bebê, enfim, uma série de questões, só coisas boas envolvidas nisso. Certamente. Puxando esse gancho da presidente, Morgana, aleitamento, quando a gente fala de amamentar o bebê, é falar de afeto, de carinho, de amor, de muita aproximação desse vínculo importante para a vida. Existe muito que se fala que é esse vínculo que o bebê leva para a vida toda, junto com a sua mãe. Algumas mães não têm esse vínculo devido ao fato de não conseguir amamentar por diversos motivos. Queria saber de você, dentro da área de consultora de amamentação, mas também de gestar, né? Que você cuida da mamãe desde o início da gestação. Como é que é esse processo? E para ti, o amamentar é esse vínculo tão importante que o bebê, depois adulto, leva para a vida? Sim, com toda a certeza do mundo, é um momento muito importante, muito valioso, que traz muita segurança para esse bebê. E na fase de criança ali, da primeira infância, de 0 a 6 anos, a gente consegue visualizar a diferença desses bebês que foram amamentados com o leite materno, pelo menos até o 6º mês, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, e aqueles que nunca foram amamentados ou que foram amamentados por um curto tempo, porque isso vai para fala, vai para nutrição. Então, quando começa a introdução alimentar com 6 meses, a gente consegue ver a diferença desse bebê que mamou e que não mamou, por quem tem dificuldade já aí. E na fase adulta, se leva em termos de insegurança, muitas vezes uma pessoa mais retraída, porque faltou essa segurança com essa mãe, com esse bebê. Esse bebê acabou não mamando esse peito, não tendo esse vínculo tão intenso. E aí, às vezes, na maioria das vezes, se vai para a fase adulta, sim. Então, é importante essa mãe que não consegue amamentar, independente da situação que for, que ela faça isso de outra forma. Vai suprir o mesmo amor. Então, vai pegar no colo, vai dar a mamadeira, o copinho, a colher, a sonda, enfim, as N formas que a gente tem de poder suprir esse aleitamento materno, mas no colo, olhando no olho, deixando o celular de lado, desligando a TV, e a gente vai suprir isso. Então, a gente precisa muito suprir essas necessidades quando a gente não está amamentando no peito de forma exclusiva. Então, esse é o momento, essa é a chave para essa mãe, para esse bebê, que é muito importante. E esse é um tema que você leva já desde o início? A mãe te contratou para auxiliar e você toca nesse assunto? Sim, é o primeiro ponto que a gente conversa. A amamentação, se ela deseja, se ela não deseja, quais são os medos e as inseguranças. Então, lá na gestação, a gente já começa a tratar isso, a falar com ela de uma forma diferente, levar a outra visão dessa amamentação, porque vem lá dos nossos antepassados, né? A minha mãe me amamentou, a minha avó não, e aí elas já ficam com aquela restrição. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas a minha amiga doeu, e para mim, será que vai doer? A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem formas para fazer com que isso não aconteça. Então, a gente se preparando na gestação para esse momento, na hora que o bebê for mamar lá no hospital, na hora dourada que a gente chama, que é a primeira hora de vida desse bebê, vai ser mais tranquilo, vai ser mais seguro e vai dar certo. Esse dourado, né? Deixa eu interferir aqui. Esse dourado, a primeira hora dourada, é pouco linda essa expressão, mas esse é toda a explicação do mês mesmo, né? Assim, a gente fala sobre o agosto dourado justamente fazendo uma referência desse alimento que é o alimento ouro, né? É nesse sentido, né, Morgana? Isso aí, é nesse sentido. Por isso a gente trabalha o mês todo, mas principalmente a primeira semana, agosto dourado. Que lindo. O quanto vale esse leite. Muito importante.
Também aqui com a gente a Luana, advogada. Vamos levar lá para o lado judiciário, Jurídico do negócio, o jurídico, essa parte da amamentação. Existem algumas empresas que elas acolheram isso, então elas têm até espaços para a mãe amamentar, outras liberam a mãe neste período de amamentação, mas tem muitas que ainda não entenderam, talvez, a real importância disso. E aí, falando juridicamente, Luana, como é que funciona isso? De fato, as empresas precisariam ter esse olhar mais carinhoso para esse assunto? Oi, Rafaela, Marisol, Morgana. Primeiro que eu agradeço o convite, é muito legal estar aqui para falar de algo tão importante com pessoas também tão especiais e de grande representatividade. Então, assim, para ser bem honesta, a legislação ela começou a olhar para esse trabalho da mulher e principalmente da mãe muito recentemente. A gente tem normativas que se alteraram na CLT, que a gente chama que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 2017. E a gente teve que ter expresso lá que não pode ser uma justa causa uma mãe ser demitida por ter matrimônio ou por se tornar gestante. Para a gente ver como é gritante essa necessidade. A gente precisa ter isso escrito para que isso não aconteça. E não vejo poucas vezes as pessoas questionando, posso demitir a fulana que tá grávida? Não pode no aviso prévio, não pode se ela estava em contrato de experiência. Então isso pelo menos já é uma segurança maior que a gente tem. O que todo mundo basicamente sabe é que a gente tem a licença maternidade, então de 5 meses, aliás, de 4 meses, e a estabilidade. Então eu não posso ser demitida até o 5º mês depois que eu retorno depois do nascimento do filho. Então, hoje, em questão de lactação, a gente tem 2 normativas muito importantes. A primeira que é a questão da insalubridade. Aqui em Caxias, na região, a gente tem um polo industrial muito grande, né? Então, as empregadas que elas trabalham em atividades insalubres, seja de qual grau for, elas não podem ter essa ligação durante a gestação e nem em nenhum grau durante a lactação. Então, ela tem que ser remanejada para uma outra função e quando ela tiver possibilidade, ela retorna, né? Acabou ali o tempo de amamentação. E a outra é que as empresas têm obrigação legal de dar à mãe 2 intervalos por dia de jornada. Então, a gente tem uma jornada mais ou menos de 8 horas a 8h48, depende das empresas, mas ela tem que ter no mínimo 2 intervalos no dia para fazer a amamentação, e aí eu vejo muitas mães que colocam para chegar depois, ou sair antes, né? Isso é um contato ali com a própria empresa. Mas, infelizmente, apesar de estar escrito e de existir, a gente vê que ainda as pessoas têm muita relutância, né, em praticar isso. As mães acabam tendo muito medo também, eu acho, de pedir em função dessa situação de um preconceito, assim. Eu não vejo outra palavra para descrever, porque se eu pedir o intervalo, por mais que esteja escrito na lei, são até os 6 meses da criança, que pode ser prorrogado em, talvez, necessidade de saúde do bebê. Mas como é que eu vou pedir, né? Porque daí eu vou ser demitida, porque daí eu vou ser advertida. É muito difícil, sabe? Então, a orientação, assim, que a gente dá muito para as empresas é ela tomar a iniciativa, sabe? Já tá escrito, já é uma legislação, então eu vou oferecer para essa mãe esse intervalo, como que tu quer fazer, o que fica melhor, como é que a gente pode fazer para tu se adaptar, né? E é tão pouco tempo, a Morgana talvez consiga falar melhor que eu, mas esse tempo de licença eu acho tão pouco, eu não tenho experiência, né? Eu não sou mãe, mas 4 meses, né, para te voltar. Hoje a gente sabe que é tão difícil uma mãe, primeiro, já ter um companheiro. Já é um percalço. Aí ela ter talvez uma avó para conseguir deixar essa criança, conseguir uma creche para deixar um bebê de 4, 5 meses, né? Então, acho que toda ajuda que a empresa conseguir fornecer, não só daquilo que está legislado, né, apesar de a gente ter esses 2 pontos, é muito viável, porque é uma coisa humana, né, a gente está falando de aleitamento, é uma questão vista pelo ECA como direito social, inclusive pela Constituição Federal. Então, a gente está falando de um direito de uma mãe e de um bebê. Então, o que a empresa puder fazer para garantir isso, eu só vejo com bons olhos, eu acho que isso, inclusive, perante a sociedade, sabe? Com certeza. Presidente, a gente conhece muitas histórias de mulheres que escondem a gravidez justamente para não perder o emprego. Isso é um assunto bastante importante, não é mesmo? Não, e é muito complexo, né? Isso a gente ouvir a Luana falando sobre ela tem receio de pedir. Ela não precisa pedir, né? É um direito, né? E a gente ainda tem muito esse receio, né? De se mostrar, de contar, vai falar sobre uma gravidez que é, né?
meu Deus, um momento tão lindo, né? E aí vai falar com todos esses medos do que poderá acontecer, dos olhares das pessoas, né, em relação a isso, ou de uma mudança de comportamento da empresa em relação ao teu trabalho, né, como se tu deixasse de ser eficiente no momento em que tu se torna mãe, né, ou sei lá, ou que vá ser uma funcionária negligente em relação a isso, e bem pelo contrário, se ela tiver todas as oportunidades legais de convivência com o filho, obviamente que ela vai continuar trabalhando muito melhor, né? Porque ela vai render muito mais, vai estar muito mais feliz, né? Nesse ambiente né? que se preocupa com ela, então ela tem, né, uma preocupação muito menor com isso. Então, mas é muito complexo ainda, é muito complicado, né? As mulheres, de uma maneira geral, se veem com muita dificuldade nessa questão dos seus direitos, né? De que os seus direitos são garantidos, muitas vezes, no papel, né? Porque há uma dificuldade de que eles sejam efetivos com a mesma transparência e a mesma clareza de que se eu tenho direito a férias, eu tenho direito a férias, acabou. Não, a gente ainda tem né, o pedir, essa súplica, né, de que a gente... Isso é muito complicado, muito difícil, e aos poucos a gente está tentando fazer com que isso mude. E para isso mudar, a gente precisa de uma mudança estrutural, porque a lei está aí, né? Então, não é nem uma mudança de legislação. A lei, ela existe, ela é clara nesse sentido. Então, a gente precisa de uma mudança estrutural de conscientização, e aí da sociedade de maneira geral, mas das mulheres também. Que elas precisam entender que isso elas não estão pedindo algo que não é de direito. É um direito, elas só têm que... É um favor, né? Exato. É algo básico. É o mínimo, né? É o mínimo, exatamente. Eu atendo muitas mães na consultoria de volta ao trabalho, que é um serviço que eu presto. Então, para tornar esse momento da volta ao trabalho mais tranquilo, porque é um momento desesperador. Assim como é o início, muitas vezes desesperador, a volta é muito pior. Porque tu tem que deixar, às vezes, na creche ou com uma avó, e aí tu precisa fazer esse retorno. E aí elas me perguntam muitas vezes, mas eu realmente posso parar para ir lá na salinha, esgotar o meu peito, para mim já fazer os estoques para os outros dias, ter leite para o meu bebê? Porque se a recomendação é o bebê mamar até os 6 meses de forma exclusiva, como que uma mãe volta a trabalhar com 4 meses? A conta não fecha, não bate. Precisaria a gente só tem os 6 meses para as empresas que são cidadãs. Exato, Aí tem 6 meses, e daí as outras empresas que não são, tem mais 2 normal. meses ali que essa mãe precisa tirar o leite, fazer estoque, cuidar desse leite, porque precisa ter todo um cuidado por trás disso. Não posso colocar em qualquer lugar, tem que manter gelado, depois precisa levar para casa. Então, é algo que demanda bastante essa volta e que as empresas, sim, precisariam ser mais flexíveis, né? Hoje, aqui em Caxias, a gente tem grandes empresas onde tem o lactário, que a gente chama, que é a sala de ordenha, com a geladeira, com a poltrona, com tomadas para utilizar as esgotadeiras quando são elétricas. O sonho de consumo seria que todas tivessem. Que fosse um o básico, né? Qualquer quadradinho ali um espacinho para isso, né? Serviria. Continuando contigo, Morgana, com certeza são diversas as histórias que você ouve dessas mães, recebe, porque hoje em dia, antigamente, as mulheres tinham um filho mais cedo. Hoje elas estão deixando para mais tarde, porque vem a profissão, vão colocando outras coisas na frente. Mas aí chega um momento, né? O nosso reloginho biológico, às vezes, ele aponta e ele diz, precisa ter esse cuidado. A partir disso, que histórias tu ouve a respeito desse medo que também muitas mulheres têm de ser mãe, aí vão adiando, mas aí depois, quando tem esse bebê no colo, descobrem que muitas dizem, se eu soubesse, eu tinha tido antes e tinha tido mais. Que histórias, assim, que vêm pra ti? O medo sempre tem, né? Sempre tem aquele friozinho na barriga. O mais engraçado, a gente tem que dizer, né? É quando elas chegam em casa e dizem, e agora, o que eu faço? Agora é meu, não tem devolução, né? Como é que cuida? Porque eu não agora? posso devolver para outra pessoa porque é meu, né? O maior medo delas é o do errar. De errar, de não dar mulheres certo. E o problema da culpa. E se eu fizer assim, e daí não era para ser feito dessa forma, tinha uma forma melhor para ser feita, mas eu acabei fazendo da forma mais complicada muitas vezes. Então, a culpa e o medo é o que mais se carrega desde o início. E esse medo, ele vai passando ao longo dessa maternidade?
A gente acompanha muitas mães que contam, meu Deus, estou enlouquecendo, mas aí depois vai amenizando, porque, claro, é uma novidade, né? Principalmente, eu acho que o primeiro filho deve ser muitas informações ao mesmo tempo. E falando de aleitamento, essa preocupação toda pode diminuir esse leite? É uma das coisas que mais acontece. Eu costumo dizer que o nosso psicológico, ele tá ligado ao nosso peito. Então, a gente tem um ímã entre a cabeça e o peito. E isso faz com que, sim, a gente pode ter uma baixa produção de leite. O nosso estado psicológico pode dar uma travada nessa produção de leite. O leite é estímulo. Então, toda vez que tiver um bebê sugando, a gente vai ter produção, a gente vai ter leite. Então, ele não é um estoque que a gente tá lá na gestação fazendo um estoque para quando o bebê nasce Tá tão pronto. bom. Seria ótimo se fosse assim, mas não dá. Então, o que acontece? A gente precisa ter o estímulo e precisa fazer com que essa mãe se mantenha tranquila, segura. Então, a rede de apoio é muito importante para isso, mas uma rede de apoio estruturada. Não um monte de gente lá dando cada um a sua opinião. Então, se essa mãe tem uma rede de apoio que vai ajudar ela, essa rede de apoio precisa falar a mesma linguagem que essa mãe. Essa mãe quer que seja feito dessa forma. E a rede de apoio precisa seguir dessa forma. Algumas pessoas acabam dizendo hoje, né, na nossa linguagem, que é frescura, que tem coisas que não tem necessidade. No meu tempo não era assim. Para que é uma consultora de amamentação? Sério que tem isso Criei agora? tantos filhos sem, né? É. Eu precisava- E agora minha filha estão que é aí uma grande, consultora. né? Saudável. Então isso precisa ser quebrado. A gente tá aí com mães com idade um pouquinho mais avançada, muitas vezes mães na faixa de 48, 50 anos tendo seu primeiro filho. E tá tudo certo, tá tudo bem. Só que como a gente acaba deixando para depois, as inseguranças acabam sendo maiores. Isso é super comum de se acontecer. E aí vem a família ou a rede de apoio ali das amigas e dos tios, e aí acaba, muitas vezes, empatando isso, fazendo com que ela fique cada vez mais insegura. É, porque diferente do que a gente está falando da questão aí do jurídico, onde a regra é clara. Aqui não nesse, existe, nesse né? caso, não, né? Não tem porque regra. quando a Rafaela falava do primeiro filho, né? Eu também não sou mãe, mas do primeiro filho, a diferença entre o primeiro e o segundo são completamente diferentes às vezes, né? E as regras, por mais que exista um cuidado, né, o básico disso, algumas coisas vão mudar, imagino, né, Morgana, conforme a pessoa, né, o perfil da mãe, se é um pouco mais ansiosa ou menos, mais tranquila ou não. Imagino que isso também mude nas tuas orientações, né? Muda em tudo. Na forma de eu conduzir, de que forma a gente vai começar a criar uma rotina. A mãe é mais agitada, a mãe é tranquila. Então, vamos lá, vamos falar outra linguagem. É uma família que tem o costume de dormir muito tarde e acordar muito cedo, ou não. Acorda ao meio-dia, vai dormir a uma. São rotinas totalmente diferentes. Então, cada família tem a sua estrutura ali para começar a seguir. E é um aprendizado. Então, nada melhor do que um dia após o outro para essa dupla se conhecer. Com certeza. E esse pai também tem que participar, né? Tem. Faz uma grande diferença quando eles ajudam. Ele é Faz uma diferença enorme. Dizem que o pai não é a rede de apoio, porque ele é o pai da criança, né? Mas às vezes se confunde. Como isso é complexo, né? Porque eu acho que vai e volta e a gente para num mesmo item que é ter essa rede, um pai presente, né? E quando eu vejo muito conteúdo sobre essa questão de maternidade, de aleitamento, até a própria situação jurídica, uma mãe que, vamos supor, né, não tem um companheiro, que os pais moram fora, porque isso em Caxias acontece muito, né? Muita gente vem pra cá. Então, ela vai trabalhar de ônibus, ela volta também com transporte público. Daí, eu não tenho ideia, assim, do que precisa pra fazer a retirar o leite, mas é um bom maquinário, né? E aí, tu tem que fazer todo esse transporte, tu tem que cuidar de armazenar, como que tu vai guardar, e depois tu ainda vai ter que buscar a tua criança, que sei lá onde que creche que tu foi parar, porque não tem muita vaga. Perto de casa ou não. Exato, né? Então, mas é muito complexo. Quando a gente fala disso, eu fico mais pensando nas mães que não têm essa rede, esse apoio, esse acesso, esse conteúdo, né? Porque hoje a gente fala tudo, tá tudo na internet. Que é só buscar na internet, como se fosse um acesso muito fácil. E não é, né? Não é algo tão simples assim. Por isso que a gente quis trazer a lei, né?
para chegar naquelas pessoas de uma vulnerabilidade um pouco mais baixa, que é essas pessoas que precisam dessa informação. Olha o valor de uma lata de leite se tu for comprar uma lata de leite hoje. Não, a gente tem que dar o leite materno, tá aí, É tá de pronto, graça, tá de é graça. o melhor do mundo, é o melhor que tu pode Mais fazer pelo teu completo, filho. não tem por que a gente comprar É. uma lata de leite. Então é por isso que eu procurei a Marisol pra gente fazer essa lei para isso, para chegar nessas pessoas que precisam que esse leite materno seja ofertado por essa criança o mais rápido possível e o maior tempo possível. Porque a gente sabe que há uma dificuldade, né? Isso que a Luana estava falando, existe uma dificuldade, existe a insegurança, existe o medo, existe a preocupação de não dar certo, existe uma série de questões. E a gente, quando se coloca, às vezes, diante de uma dificuldade, dependendo do tamanho dela, nossa primeira atitude é, então deixa. Então deixa. Então não vamos mais fazer, né? não Está muito insistir, difícil né? aqui, vamos pelo outro lado, né? Mas eu acho que é nisso que a gente quer trabalhar, e com a Semana Municipal as ações que têm sido feitas são nesse sentido, de mostrar que sim, é um pouco difícil, mas é sensacional, porque a gente está falando sobre 1 milhão de vantagens, né? Desde que a gente fala de todas as coisas, de prevenção de doenças de mãe, bebê, a gente está falando de saúde pública, porque é lá adiante também, né? O que a gente vai sentir os reflexos da vida inteira. Não é naquele momento da amamentação só, é para toda a vida, todos os reflexos que virão. A gente está falando fora, né? Toda a questão linda do aconchego mesmo, né? E da relação. Mas é de tanta coisa positiva, mas também tem que falar disso que a Morgana trouxe. É de graça. É teu, é a tua oportunidade de dar algo que tu tem, que é o melhor alimento do mundo e é de graça. Tu não precisa fazer nenhum investimento, comprar, gastar, ter que achar jeitos, né, de tirar um recurso aqui ou ali para comprar, e a gente sabe o quanto, né, esses leites, os especiais ou não, suplemento, leite em pó, o que quer que seja ali que eles precisam, tem valores elevados, né? Então, tu tá dando o melhor de ti, literalmente, se puder passar por esse processo. Então, vai ter uma dificuldadezinha, consulta, conversa, busca orientação, que vai dar certo, né? Vai passar. Com certeza. Presidente, falando, né, a respeito do leite materno, o banco de leite materno do HG vai entrar em funcionamento e ele também é muito importante e é um incentivo muito grande que vem da tua parte a respeito dessa atividade no Hospital Geral em Caxias do Sul. Eu não gosto de dizer que eu brigo muito, mas isso é uma briga nossa de muito tempo. E assim, as meninas têm muito a ver com isso, a Morgana, a Cris, a outra Cris, enfim, tem um grupo, porque quando a gente começou a discutir isso, a gente foi aproximando essas pessoas, né, que têm um envolvimento e um conhecimento para nos ajudar nesse sentido. E a gente falava muito sobre isso e eu trouxe para elas também essa questão. Assim, eu me lembro de muito tempo trabalhando, né, na TV como jornalista. E como me incomodava, assim, todos os anos, quando chegava ali, que estava para começar agosto, aí dizia, Caxias, faz uma matéria pra gente, bem bonita, é do banco de leite. Caxias não tem banco de leite. E aí a gente via em outros municípios, às vezes muito menores, ter uma estrutura. E aí isso ia incomodando. Então, logo que a gente assumiu aqui, a gente já começou a buscar essas possibilidades, né? Quais seriam as possibilidades? Hoje, aqui na região, a gente tem o banco de leite em Bento Gonçalves, né? No Hospital Taquini, inicialmente tinha, né? A mãe pode retirar e pode levar, e os bombeiros podem fazer esse transporte. Lembra que a gente falou agora sobre dificuldade, né? Quando algo começa a ficar um pouquinho mais complicado, a gente tende a desistir, né, de fazer. Então, a gente precisava ter essa estrutura. E aí, nós começamos a brigar muito por isso. Quando o Hospital Geral anunciou a sua ampliação, nós fomos imediatamente, eu fui imediatamente dizer, não, mas uma ampliação, e a gente está falando sobre ter novos leitos, inclusive da pediatria, né, ou enfim, a gente precisa ter um espaço para o banco de leite humano aqui. E aí conversamos com a Secretaria Estadual de Educação, a secretária Arita, né, com a secretária Daniele aqui, e aí fomos conversando, e hoje há esse espaço físico dentro da nova estrutura do Hospital Geral. E aí, bom, e agora? Tem um espaço, tem essa linha preparada, né, onde as mães poderão, porque hoje os hospitais têm o seu lactário, né, que é o que a gente falou, a mãe pode retirar, mas é para o seu bebê, é interno, né, e a gente não
não quero que seja só o interno. Eu, por exemplo, desde que a gente começou a falar desse assunto, eu recebo muitas mensagens pelas redes sociais de mães dizendo: a gente precisa que isso seja para ontem. Mas tu não sabe o dó que eu tenho de perceber o quanto eu tenho de leite sobrando, quanto eu poderia estar ajudando tantas outras mãezinhas e tantas outras crianças e eu não tenho como fazer. Então a gente precisa ter essa estrutura aqui, né? E aí nós fizemos toda essa conversa e aí, bom, a estrutura tem e agora? Precisamos aparelhar. Então o Hospital Geral fez todo um trabalho, uma avaliação, foi conhecer a estrutura que hoje é referência, né, que é em Porto Alegre, foi até lá o hospital, entendeu o que precisa, todos os equipamentos, fez um orçamento que superava, acho que uns 350 mil reais, mais ou menos, e aí fomos fazer essa conversa com o Rotary, né, iniciada pelo Hospital Geral, e o Rotary disse: ok, a gente consegue, a gente precisa de uma contrapartida, claro, mas tudo já organizado. Então o Rotary tem um projeto que já está definido, né, por eles, de assumir esse custo do aparelhamento, mas a gente precisa que comece a funcionar. Então, nós fomos atrás de uma emenda parlamentar, e aí um deputado gaúcho, né, que é um deputado de Pelotas, o deputado Daniel Triciciac, ele disse, conversei com ele, é do partido, enfim, e aí ele me disse: não, a gente entra contigo nessa. Então, nós já entregamos esse valor, né, que é uma emenda no valor de 300 mil reais, para que ele comece a operar. Porque é todo um sistema, obviamente, né? A gente está falando de toda uma preocupação, vai ter que receber esse leite, vai ter que ter os espaços, né? E aí fazer toda a avaliação realmente do leite, né? Não sei como é que chama o processo, agora me fugiu, mas avaliar todo ele ali para poder depois também ser encaminhado a quem precisa e receber de quem precisa. É lindo, né? E dependendo da quantidade que essa mãe consegue guardar, né, para levar para esse banco de leite, dá para 10 crianças. Então, um copinho de 120, 150 ml, a gente consegue alimentar 10 crianças. E a gente está falando daquelas crianças lindas que a gente vê lá, por exemplo, que são prematuros, que a mãe não tem a menor possibilidade de amamentar por alguma outra situação daquele início, né, da dificuldade. Como faz? Ela não tem, né? Então, a gente está falando de vida e de alguém doar vida. Isso é sensacional. E não tem como a gente acreditar que a gente ainda não tem isso, né? Uma estrutura assim numa cidade do tamanho da nossa. Então, está quase tornando esse nosso sonho uma realidade. A gente espera que isso seja bem breve. É o que desejamos. Luana, tem um selo chamado Empresa Amiga da Amamentação, que a gente já falou, né, que você trouxe aqui antes. Importante que essas empresas tenham esse selo ele é do governo, mas ele incentiva que todas as empresas tenham esse selo. Como é que a empresa pode ter esse selo para começar a ter esse espaço tão importante? É uma lei, né, federal desde o ano passado, em vigência, e ela tem que cumprir uma série de requisitos lá elencados, acho que depende também um pouco de quantidade de funcionários e tudo mais, mas o principal é porque ela tem alguns benefícios em contrapartida, muito na questão tributária, que é o que às vezes mais interessa para uma empresa, né, são muitos impostos, então daqui a pouco tu fazendo uma ação social pro teu empregado, tu tem ali um outro benefício concedido. E acaba chamando muita atenção no meio social também, né? Tu tem um destaque nesse nível que eu acho que uma coisa que as empresas deveriam começar a avisar também, né? Tu ter um chamarisco diferente na sociedade, na comunidade. Aqui em Caxias a gente tem também, se eu não me engano, no estado, o selo de empregada mulher. O estado também tem uma série de outras iniciativas nesse sentido para a mulher em geral, né, empregada mulher em geral. E aí o governo federal veio com a da amamentação. Então, assim, são alguns requisitos que a gente pode preencher, a empresa pode ir atrás, fazer a solicitação ao governo federal. E eu vejo como bonificação, assim, para a empresa em contrapartida, uma empregada muito mais segura e muito mais feliz. Porque a gente tem um estigma, eu vejo pelo menos aqui, principalmente na nossa cidade, de que as coisas têm que ser meio taxativas, assim, sabe? O que tá na legislação a gente tem que seguir até o pé da letra e ponto, e sem muita flexibilidade, como a Morgana havia falado, e não é muito benéfico, sabe? A gente vê ultimamente, assim, nas últimas decisões, tanto aqui no estado como a nível Brasil,
os juízes, os desembargadores, que são aquelas pessoas que decidem os rumos dos processos, eles estão tendo visões muito mais humanas, né? O pessoal sempre brinca que advogado fala que tudo depende. Depende mesmo, porque quem julga é um ser humano. Então, assim, são visões muito diversas. E teve uma decisão que a gente viu recentemente lá de São Paulo, de uma mãe que o nenê, ele tinha alergia ao suplemento da lactose, eu acho. Isso, algo proteína nesse... do leite da vaca. Isso aí. PLV. Ok, eu acho que era isso aí. E o nenê tinha 6 meses. E a mãe faltou uma semana e tinha um atestado em nome da criança. Teoricamente, pela legislação, se a gente for olhar lá na CLT, se tem um atestado em nome de outra pessoa, não é uma falta justificada, tu vai perder esse dia. E o juiz falou, não, porque pode não... E ele literalmente disse, eu sei que não tem nada na nossa norma trabalhista atual, mas uma mãe que tem uma necessidade de cuidar de uma criança de 6 meses é um ser completamente indefeso. Como é que essa mãe vai deixar de ficar em casa com ele para ir trabalhar com uma criança que tem uma necessidade? A gente tá falando de uma coisa de necessidade, né, para amamentar. Então, isso a gente fala muito para os nossos clientes também. Existe assim na lei. Essa é a legislação. Mas a gente pode olhar por esse outro lado aqui. E até aproveitando esse espaço, eu acho que agora com a situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, tem uma série de coisas que eu imagino que a gente vai enfrentar lá na frente, de demissões, de faltas que os empregados devem ter recebido. Até, salvo engano, o Ministério do Trabalho atuou uma série de empresas em Porto Alegre que estavam dando falta para os empregados que não estavam indo trabalhar, com a situação que Porto Alegre estava enfrentando, né? Isso a gente está falando no início de maio. Então, assim, existe uma normativa? Existe, mas eu acho que o lado humano vai ser sempre uma coisa que qualquer magistrado, que qualquer juiz, desembargador vai avaliar também, e eu acho que nós, como classe de advogados e de empreendedores, também temos que conciliar, né? Então, o selo é mais uma medida, assim, humanitária. Eu quero expor que aqui na minha empresa a gente vai olhar para esse lado, a gente vai ter uma mãe que ela vai amamentar e ela vai ter todo o seu direito garantido, muito além daqueles que estão previstos na legislação, porque essa empregada ela tem que estar segura, e uma empregada segura ela vai produzir muito mais. Esse é o teu benefício também. Nós estamos chegando à nossa reta final do videocast de hoje. Morgana, qual é a dica que você deixa para quem está nos acompanhando, mamães que estão nos acompanhando, futuras mamães que estão tendo esse momento com aleitamento materno? O que tu deixa para elas? Qual é o recado importante que essas mamães tenham? Em primeiro lugar, tentar se preparar para esse momento da amamentação com profissionais no posto de saúde, na UBS do bairro, aonde tem profissionais qualificados para poder dar essa orientação para elas. Tentar se manter tranquila, que aos poucos, um dia após o outro, as coisas vão dando certo. No início é um tsunami, como eu costumo dizer, mas depois tudo entra nos eixos e começa a dar certo. Mas o foco principal é em informação e ir lá no postinho de saúde, procurar consultor em aleitamento materno, enfermeira, que trabalhe com isso, que viva isso no dia a dia. Então, o pediatra, na própria consulta, vai conseguir auxiliar ela também, dando dicas, informações, não ficar com medo, com vergonha de perguntar. Se tem dúvida, pergunta. É essa dúvida que daqui a pouco ela não quer perguntar, que está fazendo com que bloqueie algumas coisas. E aí, tirando essa dúvida, ela vai começar a fazer as coisas certas e tudo vai entrar na linha, tudo vai ficar mais tranquilo. Presidente Marisol, seu recado final para esse bate-papo tão especial que a gente teve hoje. Que lindo, a dizer só que contem com o nosso compromisso de trabalhar muito, muito por essas questões tão importantes. A gente vem fazendo todo o possível e vai continuar nessa briga boa, né? E lembrar essas mãezinhas todas que eu acho que tudo que a gente quer para as pessoas que a gente ama é dar o melhor. Então, olha que lindo. Né? É a perfeição mesmo, divina, né? Que as mães têm como dar o melhor de verdade para os filhos. Então, esse esforço também vai valer a pena sempre. Certamente. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês nesse videocast onde a gente falou sobre saúde e aleitamento materno. Quero agradecer a presença da presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Marisol Santos, autora da lei que institui a Semana Municipal de Aleitamento Materno, Morgana Zago Melo, consultora em aleitamento materno, e também a Luana Santini Amarante, advogada, especialista em prática trabalhista.
Especialmente também quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanhou através dos streamings de áudio, também pelo YouTube e o canal 16 da NET, onde você pode acompanhar toda a nossa programação. A gente se encontra no próximo episódio. Até!